Graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou o Ismael Freire e você está no canal Comentando o Apocalipse. O nosso comentário de hoje vai ser sobre o julgamento da grande prostituta. Quem é essa prostituta do Apocalipse? Será que é a Igreja Católica, como muitos afirmam? Então, hoje nós vamos entender quem é esta mulher. Então, vamos ao texto? Apocalipse 1:7. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada em uma besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, em algumas traduções diz púrpura, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. A verdade é que muito se especula sobre quem seja a meretriz relatada no Apocalipse 17. Uns dizem ser o Papa, outro diz ser a instituição católica, a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a verdade é que durante os anos foram criados em volta deste livro, ao redor deste livro, muitos mitos, anuviando assim o pensamento daquele que lê. Todo futurista, quando se depara com os textos desse livro e não entendendo, dizem ser mistério, e joga tudo para um futuro. Todos os acontecimentos eles jogam para um futuro incerto. O livro não é muito difícil de entender. Logo, se tivermos em nossa mente que todo o livro foi escrito por uma época específica, para um propósito específico, que é a queda de Jerusalém, a queda do primeiro pacto e o estabelecimento eterno do segundo pacto. É disso que se trata o livro de Apocalipse. Se entendermos assim, aí tudo se encaixará como uma luva. Tudo que os historiadores bíblicos disseram vai fazer sentido. Para identificar a mulher, a meretriz, é preciso primeiro identificar o animal que ela está montada. Esse animal tem algumas características. No verso 3, diz que era uma besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos, veja, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso é que nós vimos lá no verso 3, ok? Se nós formos para Daniel e analisarmos Daniel 7, versículo 7, depois o versículo 23, 24 e 25, nós iremos ver que a besta de 10 chifres seria o 4º animal da terra, ou seja, Roma. Vamos ver. Na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro
com os quais despedaçava e devorava suas vítimas. E pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores. E tinha 10 chifres. Veja que é o mesmo animal que João viu. 4 animais. Ou seja, 4 reinos. Temos o primeiro animal, um leão alado, que representa a Babilônia. O segundo animal, que é um urso com 3 costelas na boca, que representa Dário e Ciro, que é a Medopérsia. Um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, que representa os 4 generais de Alexandre o Grande, que é a Grécia. E temos aqui um animal diferente de todos os outros animais, indescritível. João não conseguia descrever, porque era diferente de todos os outros. 7 cabeças e 10 chifres. Um animal feroz, terrível. Veja Daniel 27 e 23. Ele me deu a seguinte explicação. Isso é o anjo explicando a Daniel. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Na época de Daniel, Daniel estava na Babilônia, Israel estava cativo na Babilônia. Então, ele vê um animal que ainda não surgiu. Iria surgir. O animal que representava a Babilônia era o leão. Ele já vivia aquele momento, mas ainda ia surgir mais 3 animais. E ele diz que o quarto seria o quarto reino da terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira. Se nós formos levar isso ao pé da letra, esse animal devoraria a terra inteira? Não, né? Lógico que não. É porque tem pessoas que gostam de levar o Apocalipse toda ao pé da letra, despedaçando-a e pisoteando-a. Veja que quando ele fala terra, é a terra de Israel. Ok? Vamos deixar isso bem claro, que várias vezes os profetas falam sobre a terra, as pessoas acham que é o mundo. Não é. Quando fala terra, é a terra de Israel. Os 10 chifres são 10 reis que sairiam deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues na mão deles por um tempo, tempo e meio tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que significa 3 anos e meio, e que foi os últimos 3 anos e meio que se deu a queda de Jerusalém. Então entendemos aqui o quê? Que esse animal seria o quarto reino da terra. Então nós vimos que o quarto reino da terra é Roma. Então logo, a besta que João está vendo aqui é Roma imperial. Não é Papa, não é a Igreja Católica. Essa besta era Roma imperial. Hoje já não existe mais. Roma hoje não é império, então não tem nada a ver as pessoas querendo associar essa besta à instituição católica. Nada a ver. Então, Cristo, não tem como Roma, nem o Papa, ser esta mulher, porque eu sempre ouvi dizer, a prostituta do Apocalipse é Roma. Não, elas que são a prostituta, a grande prostituta do Apocalipse é Roma. Sempre ouvi dizer isso. Eu falava isso também, porque eu não tinha esse entendimento. Eu falava isso. Mas não tem como ser a Igreja Católica e o Papa. Não tem. Primeiro que Roma não é mulher. É o animal. É o quarto animal. É o animal que a mulher está montada. Então, amados, não tem como essa mulher ser o Papa ou ser Roma. Por motivos óbvios. Roma era o animal, o qual a mulher está sentada. Se ela está por cima, ela não pode estar por baixo ao mesmo tempo. E o fato da mulher estar montada no animal, carregando o animal,
diz respeito à governabilidade do Império Romano da época, que dominava todo mundo em questão. Então, esqueça essa bobagem de dizer que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, porque não é. Não faz sentido. Nós vamos entender o porquê não é e quem é essa prostituta. Vamos atentar para o fato da mulher estar vestida de azul e vermelho. Veja o que diz. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérola. E segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. Vamos atentar para o fato que ela estava vestida de azul e vermelho. Vejam, esse é um vestuário oficial de um sacerdote da época. E eles se vestiam de azul e vermelho. E pasme, eles tinham em suas roupas adornada de pedras preciosas, ouro, e as 12 pedras preciosas, simbolizando as 12 tribos de Israel. Essas pedras simbolizavam Israel, as 12 tribos. E o que era o cálice de ouro? Cheio de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. Para os judeus, prostituir-se seria a adoração de outros deuses ao invés do único e verdadeiro Deus. Para isso, era prostituição para os judeus. Veja Isaías 1:21. Vejam como a cidade fiel se tornou o quê? Prostituta. Quem se tornou prostituta? A cidade fiel. Quem era a cidade fiel? Jerusalém. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassino. Veja que Israel se tornou uma prostituta. Jeremias 3:3. Por isso, as chuvas foram retidas, e não veio chuva na primavera, mas vocês apresentando-se declaradamente como quê? Como prostituta. Recusa-se a corar da vergonha. No tempo de Jeremias e Isaías, quem se apresentava declaradamente como uma prostituta? Israel. Apocalipse 17:6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Aqui no versículo 6, queridos, é onde também as pessoas se apoiam para dizer que a Igreja Católica Romana, pelo fato de ela ter matado muitos cristãos desde o início da história do cristianismo, isso é verdade, mas ela não matou as testemunhas de Jesus. A Igreja Católica Apostólica Romana errou sim, de fato, uma época arcaica, uma época que tudo era dominado pela força. Ela matou muitos cristãos para impor a sua doutrina, a sua crença, sim. Mas ela não matou os testemunhas de Jesus. Quem eram os testemunhas de Jesus? Os que viram. Deixa eu abrir aqui uma ressalva. Tem muita gente que diz, não, nós somos testemunhas de Jesus. Não somos, porque não vimos Jesus em carne. Quem é testemunha? Testemunha é aquele que vê. Testemunha é aquele que testemunha ocularmente algum fato. Então, Roma não fez isso. Não matou os testemunhas de Jesus. Nem a Igreja Católica matou os testemunhos de Jesus. Por quê? Porque ela não existia nessa época. Quem matou, então? Ouça o que o próprio Jesus disse. Lucas 13:34 diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, você, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Quem foi que matou os profetas? Quem foi que matou aqueles que foram enviados, os testemunhas de Jesus? Jerusalém. Os judeus, os
próprios judeus perseguiram. Por esse motivo, a grande prostituta seria julgada. O próprio Jesus disse mais a esse respeito, em Mateus 23, 35 e 36. Veja. E assim, sobre vocês, Jesus está falando com quem? Está falando com nós aqui no tempo de hoje? Não, naquele tempo. Olha, assim, sobre vocês cairá todo o sangue justo derramado na terra. Que terra? Terra de Israel. Eu friso isso, porque quando as pessoas lêem assim, terra, fim do mundo, cria-se uma outra alegoria além do que já está no Apocalipse. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro, eu lhes afirmo, que tudo isso sobrevirá a esta geração. Então aquela geração estava para ser julgada. Jesus não está falando, isso aqui vai acontecer numa geração futura. Não. Isso acontecerá a esta geração. Quem ia até Herodes pegar a carta branca para exterminar os cristãos? Para exterminar os testemunhas de Jesus? Quem? Os próprios judeus. Não era Roma. Eram os próprios judeus que faziam isso. Apocalipse 17, 16 até o 18 diz o seguinte: a besta, Roma imperial, e os 10 chifres, os reis de Roma, que você viu, odiarão a prostituta, Jerusalém. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. E o que aconteceu com Jerusalém? Foi queimada. Jerusalém se tornou um grande lago de fogo. Então, quem é a prostituta de Apocalipse 17? É Roma? É o Papa? É o Vaticano? É a Igreja Católica? Não. Simplesmente foi Jerusalém. Não é mais. Então, meus amados, entendemos que o julgamento da grande prostituta diz respeito a Israel apóstata da época. Então, com todo o meu respeito aos futuristas, é impossível ser a prostituta, o Papa ou a Igreja Católica. É impossível, pois os mesmos só passaram a existir depois do 4º século. Então esse é o entendimento da prostituta do Apocalipse 17. Ok? Graça e paz.